Olá, bom dia. Tudo bem? Sou o Rafael Leite, e esse é meu Tech Challenge da fase 1 da pós-graduação IA para Dev da FIAP. Nesse projeto, eu construí a base de um sistema de apoio ao diagnóstico médico usando Machine Learning. A ideia é, a partir das medidas de um exame, prever se um tumor de mama é benigno ou maligno, para ajudar o hospital na triagem. Já adianto que esse é uma ferramenta de apoio. Quem dá a palavra final é sempre o médico. Vou passar pelo notebook agora, explicando o fluxo do começo ao fim. O cenário é um hospital universitário que recebe muito exame e precisa acelerar a triagem sem perder qualidade. Eu transformei isso em um problema de classificação. Olhando as medidas de um exame, o modelo classifica o tumor em benigno ou maligno. A base que eu escolhi foi a Breast Cancer Wiscom, que é pública e é uma das sugeridas no desafio. Ela tem 569 linhas e 33 colunas, variáveis numéricas. Como medidas das células, como raio, textura, perímetro e área. A coluna que eu quero prever é a coluna diagnoses, que possui os valores M para maligno e B para benigno. Uma primeira olhada nos dados. Aqui eu carrego a base e dou uma olhada: o formato, as primeiras linhas, os tipos das colunas e as estatísticas descritas com o describe. Uma coisa que já aparece aqui é que tem uma coluna chamada unnamed 32, completamente vazia, e uma coluna ID, que é só um número de identificador. Nós vamos trabalhar e vamos fazer a limpeza dessas colunas. Para fazer a limpeza, eu verifiquei primeiro esses valores vazios com missing no e is no sum. Tirando a coluna o name 32 que estava 100% vazia, não tinha nenhum outro valor faltando nas variáveis, então não precisei fazer nenhum tipo de imputação. A limpeza dos dados foi feita com o drop columns, o name 32 e o drop column ID. Aqui a gente pode verificar que após a limpeza elas sumiram da nossa base, já não estão na nossa base, e confirmamos aqui com os dados .head que já não temos aqui mais as colunas. O próximo passo foi olhar para o balanceamento e a conversão do alvo. Tá? Identificamos na coluna diagnoses que as colunas possuem B para benigno e M para maligno. Então, podemos ver um desbalanceamento nessas colunas, que dá em torno de 63% para benigno e 37% para maligno, mostrando esse desbalanceamento, mas não é tão forte. Isso já me avisa que não posso confiar só na acurácia mais para frente, porque o modelo que chuta tudo como benigno já teria 63% de acerto. Depois eu converto as variáveis de texto para numérico. Tá? Então, B para benigno vira 0 e maligno 1 de propósito, porque a classe positiva é a que eu mais quero detectar. Aqui eu faço a distribuição dos diagnósticos em gráficos, mostrando exatamente aquilo que os números representaram, esse desbalanceamento entre benigno e maligno. Esse primeiro gráfico nos mostra essa informação. Esse segundo gráfico nos chama a atenção para o texture mean, texture mean por diagnóstico, entre benigno e maligno. Pode-se verificar que existe uma leve diferença, mas não tão clara assim, entre a característica dessa variável quando agrupamos entre benigno e maligno. Aqui temos outros histogramas, também mostrando de forma geral, como está o texture mean. E aqui eu passo alguns outros gráficos, mostrando de forma geral, nesses blocksplots, separados por esses blocksplots de forma geral, mostrando como está a distribuição da base como um todo. Quando a gente olha para radius mean, texture mean, distribuição do area mean e perimeter mean. Nesses outros blockspots, separados por diagnóstico, a história fica bem mais clara. Olhando o raio, área, perímetro e concavidade, os tumores malignos da classe 1 têm valores consistentemente maiores do que os benignos, da classe 0. Isso faz sentido clínico. Tumores malignos tendem a ser maiores e com bordas mais irregulares. Já dá um bom indício de quais variáveis vão pesar para o nosso modelo a partir da explicação por esses gráficos. Verificamos que em todos eles a gente tem essa diferença.
Aqui agora a gente parte para uma matriz de correlação, uma matriz de calor, tá? Aqui eu faço essa análise de correlação. Esse mapa de calor mostra como as variáveis se relacionam entre si. As cores quentes indicam correlação positiva e as frias indicam correlação negativa. Dá para notar que várias variáveis são muito correlacionadas entre si. Entre elas, raio, perímetro e área medem exatamente quase a mesma coisa. Esse outro gráfico nos mostra a correlação das variáveis com o diagnóstico. Então, quanto maior o valor, mais próximo do diagnóstico, mais correlação com o diagnóstico ela tem. Confirma que eu já tinha visto nos blogspots anteriores. Concatividade, raio, perímetro e área são as mais correlacionadas com o tumor para ser maligno. O que a exploração e a correlação nos mostram? Resumindo a exploração, as variáveis de tamanho e forma do tumor são as mais relevantes. Esse alinhamento com o conhecimento clínico é um bom sinal de que os dados fazem sentido. Agora nós vamos partir para a parte de separação dos dados entre treino, validação e testes. Tá? Por que eu dividi em treino, validação e testes? Antes de treinar, eu separo os dados em 3 partes: treino, validação e teste. Ficou em 60% para treino, 20% para validação e 20% para testes. Esse 60, 20 e 20 sai de 2 cortes. Primeiro eu separo 20% para o teste, sobrando 80% no split 1. Depois eu pego 25% dos 80% para separar entre validação, que dá 20% do total. Usei o parâmetro Stratify para manter a proporção de benignos e malignos igual em cada pedaço. A lógica é: o treino ensina os modelos, a validação compara e escolhe o melhor, e o teste fica guardado para medir o desempenho final em dados que o modelo nunca viu. Esses shapes aqui confirmam a divisão, 341, 114 e 114, confirmam a divisão, somando os 569 registros da base. Qual métrica eu vou priorizar e por quê? Esse é o ponto que eu considero mais importante do trabalho. Esse diagnóstico de câncer, nem todo erro tem o mesmo peso. Um falso positivo, dizer que é maligno quando é benigno, gera um susto e exames a mais, mas é contornável. Já um falso negativo, dizer que é benigno quando na verdade é maligno, é muito mais grave, porque pode atrasar o tratamento de alguém que precisava. Por isso a métrica que eu precisei foi o recall da classe maligna, que mede quantos dos tumores malignos reais o modelo conseguiu identificar. Eu olho no Accuracy e no F1 também, mas quem decide o modelo final é o recall. A acurácia sozinha engana num dataset desbalanceado. Os 3 modelos que eu trabalhei. O primeiro modelo foi de regressão logística. Tá? Aqui a gente vê todos os passos da importação, o modelo criando o pipeline para regressão logística. Aqui o modelo logístico.fit com X-Train e Y-Train que eu separei, que fazem o treinamento do modelo e a previsão também, YPRED, né, recebendo a minha previsão, e para todos os exames 0 ou 1, para cada um dos modelos da base, né, de teste, dizendo se ele era benigno ou maligno. Tá? Aqui temos as métricas, no final eu vou comparar todos os modelos, por isso eu estou passando de uma forma mais rápida aqui. Tá? Então aqui a gente pode ver todos os valores desse modelo. Aqui é a matriz de confusão também do modelo. Depois, a gente vai entrar no Random Forest. Eu estou passando um por um, porque no final eu trago todas as variáveis com os resultados dos modelos, tá? Então, da mesma forma, faz o treinamento, o fit aqui, X-Train, Y-Train para o modelo Random Forest. Trabalho com a previsão desses modelos. Aqui temos os resultados finais aplicados para esse modelo, tá? Também a matriz de confusão para esse mesmo modelo aqui. E depois eu faço um terceiro modelo, que é com o KNN, tá? Que é baseado em distância. É um algoritmo bem diferente dos outros dois. Aqui eu ainda testei vários valores de K, coloquei aqui o primeiro K, para escolher o que erra menos, usando esse gráfico de taxa de erro, que vocês podem ver aqui embaixo, que eu estou chegando aqui. Então aqui selecionei também, né, esses vários modelos aqui para escolher qual era o melhor K. Então eu entro na parte de comparação, né, e escolha do modelo. Aqui eu tenho as variáveis com todos os valores, né, de acurácia, precisão, recall e F1 para os 3 modelos que foram gerados. Aqui está essa comparação lado a lado, ordenada pelo recall, que é a variável que eu
Estou considerando. Os três ficaram com acurácia muito parecida, em torno de 97%. Mas olhando pelo recall da classe maligna, que é o que nós precisamos, né? O modelo de regressão logística, ele se mostrou mais, ele está mais à frente, com 0,977 praticamente, né? Contra 0,953 do Random Forest e 930 do modelo KNN. Por isso eu escolhi a regressão logística como modelo final. Além do melhor recall, ela é a mais fácil de interpretar, o que pesa muito no contexto médico, onde é importante conseguir explicar a previsão para o médico. Interpretação dos modelos. Para entender o que o modelo está realmente olhando, eu usei duas técnicas de interpretação. Essa primeira é a importância das variáveis do Random Forest. As variáveis que mais pesam são as de tamanho e forma de tumor, concave points, perimeter, radius e área, especialmente nas versões worst, que captou os valores mais extremos. A segunda técnica é o shape, que vai um passo além. Mostra não só as quais variáveis pesam, mas a direção do impacto. Valores altos de raio e perímetro e concavidade empurram a previsão para maligno. Esse gráfico de waterfall, aqui embaixo, explica a previsão. Esse gráfico de waterfall, aqui embaixo, explica a previsão de um paciente específico. Eu separei apenas um paciente, o que seria muito útil para mostrar para o médico o raciocínio por trás de cada caso. Então aqui eu peguei um único paciente e mostrei a diferença, tá, das variáveis aplicadas sobre ele. Aqui eu também olho os coeficientes de regressão logística, que é o meu modelo final. Coeficiente positivo alto significa que aquela variável empurra para maligno e bate com a mesma história. Tamanho e forma do tumor são os fatores que mais pesam. O fato de tudo isso estar alinhado com o conhecimento clínico me deixa mais confiante de que o modelo não está aprendendo besteira. Agora o momento mais importante, avaliar o modelo no conjunto de testes, dados que ele nunca viu em nenhum momento do treinamento. A regressão logística teve uma acurácia de cerca de 97%, com recall de 95%, aqui em cima. Teve uma 97% com recall de 95% para os tumores malignos e F1 de 96%. Olhando a matriz de confusão, dos 42 tumores malignos do teste, o modelo acertou 40 e deixou passar 2. Esses 2 são os famosos falsos negativos. O erro mais perigoso no problema, e é exatamente por isso que eu monitoro o recall. Também teve só um falso negativo, que é esse aqui em cima. Para fechar, a pergunta mais importante: dá para usar isso na prática? Na minha visão, dá, mas como apoio, nunca como decisão final. Eu imaginaria o modelo rodando junto com o exame e sinalizando os casos com alta chance de malignidade para serem priorizados na fila do médico. Funciona como um segundo olhar automático. Mas com cuidados, a base é pequena e de uma fonte específica. Antes de usar de verdade, precisaria validar com dados do próprio hospital. E aqueles 2 falsos negativos mostram que o modelo erra. E em saúde, erro tem consequência séria. Por isso, o médico revisa sempre. Então, resumindo, eu explorei os dados, fiz a limpeza, comparei 3 modelos, escolhi o melhor com base no recall e interpretei os resultados com feature importance e shape. O modelo final teve ótimo desempenho e, com os cuidados certos, pode ser uma boa ferramenta de triagem. Era isso, muito obrigado.